forma poderosa. Senhor Deus, Paizinho amado, Pai querido, neste momento, Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Neste momento nós estamos aqui trazendo os nossos corações, trazendo as nossas necessidades, trazendo nossa gratidão, trazendo a nossa vida e a vida da nossa casa diante do Seu altar. E eu te peço, ó Pai, pelo nome de Jesus, que todo demônio que tentar tirar essa mensagem da nossa cabeça, que ele saia agora em nome de Jesus. Aleluia. Que toda e qualquer distração saia agora em nome de Jesus. Sim, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, para que a gente possa receber essa palavra. Aleluia. A palavra do Senhor, ela vem para nos direcionar do caminho que nós devemos andar. E eu te peço, ó Pai, que neste momento, que nós tenhamos a direção que o Senhor quer falar conosco esta noite. E que nós possamos ser libertos daquilo que nós necessitamos nesta noite. Porque o Senhor nos trouxe esta noite para que a gente fosse liberto em determinada situação, em determinada área na nossa vida. E que isso aconteça. E que nenhum demônio, nenhum principado, nenhuma potestade tenha poder de atrapalhar o agir do Senhor na nossa vida hoje. Eu repreendo em nome de Jesus todo agir de Satanás, todas as artimanhas de Satanás. Sai agora em nome de Jesus. E que o Senhor venha falar, que o Seu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, que o Seu Espírito Santo venha falar ao meu coração, e que através da minha boca o Senhor fale com cada um de nós. Através da minha boca o Senhor leve a palavra, o Senhor leve a libertação, o Senhor leve a profecia, o Senhor leve um renovo na vida de cada um de nós. Nesta noite é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ler lá em Mateus, capítulo 18. Mateus 18. Glória a Deus. Mateus 18, a partir do verso 23. Glória a Deus. Mateus 18, a partir do verso 23. Aleluia. É uma parábola que Jesus conta para aquele povo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o Senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher e os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, pagarei tudo ao Senhor. O Senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou aquele servo e disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a sua dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Só até aí, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui, Jesus ele vem falar dessa parábola. Ele usou uma dívida financeira para falar a respeito do perdão. E nessa dívida financeira, uma pessoa devia um valor.
E ele então pede que o credor dele tenha paciência com ele. Tenha paciência comigo que eu vou te pagar. E ele então, vendo aquela situação, ele faz o que? Ele perdoa a dívida. Mas essa pessoa que acabou de ser perdoada e tem alguém que a deve também, ela não perdoa. Então, quando a gente vai lá na oração do Pai Nosso, no meio da oração, o que Jesus ensina? O que ele fala? Que a gente fala com o Pai: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. O que ele está falando? Que o Senhor só vai nos perdoar quando nós perdoarmos. E acontece muito da gente pedir o perdão, implorar aqui como ele implorou pelo perdão, clamar pelo perdão, mas nós não perdoamos. É como se a gente clamasse para Deus: Deus, me perdoa, eu fiz isso, fiz aquilo, eu não queria ter feito, eu estou arrependido e tudo. Aí o Senhor pode perdoar. Mas se uma pessoa procura esta pessoa e pede o mesmo perdão ou de outras coisas diferentes, e essa pessoa não perdoa, o Senhor não vai perdoar. Porque o Senhor, ele tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso com o nosso sentimento. Então, aqui a palavra diz: da mesma forma que nós fizermos, assim será Deus conosco. Se nós perdoarmos, nós então buscaremos o perdão de Deus e o acharemos. Mas se nós não perdoarmos, a gente pode sim buscar o perdão de Deus, mas nós não vamos achar esse perdão do Senhor. O Senhor, ele é amoroso. Deus é amor e ele nos ama incondicionalmente. Mas ele também é um homem, um ser, um Deus justo. E ele pesa na balança muito correto. Não é igual a gente. A gente pesa na balança do jeito que a gente acha que deve. Mas Deus não, a balança dele é correta. Mas aqui, hoje eu quero falar da nossa necessidade de perdoar. Porque nós só seremos perdoados por Deus se nós também exercermos o perdão. Só que quando a gente precisa perdoar alguém, a gente passa por algumas dificuldades. Há sentimentos em nós que nos impedem de perdoar. A gente começa a ter mágoa guardada no nosso coração, a gente começa a ter raiva guardada no nosso coração, a gente começa a ter medo, a gente começa a ter ódio, e estes sentimentos, eles vão tomando conta da nossa alma e do nosso espírito e não nos deixam pensar na possibilidade do perdão. Esses sentimentos que vêm no nosso espírito e que esses sentimentos são colocados em nós, são trazidos para a nossa mente através do agir de Satanás, do agir dos demônios de Satanás, eles vêm trabalhando para que a gente comece a pensar isso. Ele vem como uma opressão, né? Como eu já disse, a opressão é o que vem de fora na nossa mente. Então ele vem usando a nossa mente para não deixar que a gente perdoe. Mas como que Satanás tem esse poder da gente fazer a gente sentir ódio, colocar pensamentos para a gente sentir raiva, para a gente ter medo, para a gente sentir mágoa? São as brechas que nós deixamos na nossa vida. A partir do momento que a gente decide que não vai perdoar, nós estamos abrindo uma brecha para que Satanás entre na nossa vida. A partir do momento que a gente está fazendo algo que não é certo, algo que não condiz com a palavra do Senhor, nós estamos pecando. E esse pecado, ele dá uma abertura para que Satanás possa trabalhar na nossa mente. Aí o que acontece? Ele, sabendo que a gente precisa perdoar, e a gente às vezes já nem está querendo muito, aí ele começa a colocar ódio, ele começa a colocar sentimentos, ele começa a colocar pensamentos em nós, que a gente vai ficando magoado, a gente começa a ter raiva, a gente começa a ter medo. E esses sentimentos nós precisamos cuidar para que eles não tomem conta da nossa mente, eles não tomem conta da nossa vida. E o que acontece? Se a gente permite que esses sentimentos venham tomar conta de nós, nós nunca seremos capazes de perdoar. A pessoa errou, mas a gente também erra, porque todos nós somos seres humanos, todos nós passamos por situações. Muitas vezes a gente
Quando vê, já fez. Quando vê, já falou, já ofendeu. Não é naquilo que a gente queria ter falado. Mas também há pessoas que erram de propósito. Erram porque quer errar, erram porque quer magoar a gente, erram porque quer ver a gente triste, por inúmeras coisas. Só que nós não podemos olhar para as pessoas. Nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos olhar para Jesus. Aleluia. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o que Paulo está falando? Vocês precisam imitar a Cristo. Cristo perdoou. Cristo não olhou a circunstância, não olhou a situação, não olhou as atitudes das pessoas. Ele olhou o quê? A missão a qual Deus criou para que ele viesse aqui na terra. Ele olhou o quê? Que ele precisava cumprir o propósito de morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, ele olhou para o Senhor. Nada que eles fizeram com ele, ele deixou de perdoar. Mas será que ele ficou triste? Será que ele ficou chateado? Eu acho que sim. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que teve perdão. Pois ele lá na cruz, as pessoas lá zombando dele, os soldados zombando dele, e ele fala com Deus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós precisamos também entender dessa mesma forma. Quantas pessoas não conhecem a Jesus, não converteram a sua vida para Jesus, não vivem a sua vida voltada para a palavra de Jesus, elas também estão fazendo coisas e não sabem o que fazem, porque elas não conhecem o Jesus que perdoa, elas não conhecem a palavra de Deus, elas não conhecem as promessas de Deus para a vida delas. Então, elas não estão sabendo o que elas estão fazendo. E assim Jesus nos ensinou. E nós precisamos buscar na nossa mente, no nosso espírito, não deixar que esses pensamentos errados tomem conta de nós e não permita que a gente perdoe. Nós precisamos perdoar, porque se nós não perdoarmos, o Senhor não perdoa. Se nós não perdoarmos, nós estamos pecando. E se nós estamos pecando, nós não estamos a caminho do Salvador, a caminho de Jesus. Porque você cometeu um pecado. Eu pequei, eu fiz uma coisa ali com uma pessoa e, meu Deus, eu vou lá pedir perdão porque eu nem sei para que eu fiz isso. Aconteceu. Mas se você começa a fazer uma coisa várias vezes, repetidas vezes, e faz a mesma coisa e repete de novo, e faz a mesma coisa e repete de novo, esse pecado vira uma iniquidade. O que é iniquidade? É aquele pecado que você sabe que está errado, que você sabe que não pode fazer, que você sabe que distancia do Senhor, mas você não para. Não para. E é isso que Satanás quer. É por isso que ele entra na nossa mente e tenta trabalhar na nossa mente de forma que a gente não perdoe, que a gente não pare de pecar, que a gente não peça perdão e que a gente não busque o perdão do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Eu profetizo na vida de cada um de nós que todas as vezes que nós precisarmos perdoar, que nem a mágoa, nem o ódio, nem o rancor, nem a tristeza, nem o medo tome conta da nossa mente. Que nós possamos perdoar todas as vezes que for necessário. Que nós possamos liberar o perdão todas as vezes que for necessário. Que nós tenhamos o coração aberto, a mente aberta, o espírito aberto e o coração perdoador. Glória a Deus. Aleluia. E quando a gente é magoado, quando a gente acontece algo conosco, que a pessoa, alguém faz algo conosco, nós passamos por algumas situações, nós passamos por alguns momentos dentro de nós que nós precisamos cuidar. Primeira coisa que acontece, quando alguém faz algo comigo, algo com você, a primeira coisa que a gente faz é lamentar aquilo. Principalmente se é uma pessoa que a gente gosta muito, a gente vai lamentar, mas por que aquela pessoa fez isso comigo? Eu faço tudo por ela, eu tratei ela tão bem, eu fiz tudo que eu pude, né? Eu não entendi por quê. Nós precisamos passar por esse tempo de lamentar, mas não pode ser uma vida inteira lamentando. Você passa por esse mesmo processo. Senhor, mas como é isso? Lamente, coloque para fora, desabafe, fale
aquilo que você está sentindo. Porque um sentimento que não é liberado é um sentimento que vira doença. É um sentimento que vai trabalhando lá na sua mente, não sai, e vai piorando a sua vida. Porque o perdão, ele trata da nossa vida, ele não trata da vida do outro. Então, quando a gente passa por isso, vamos lamentar sim. Fale tudo que você precisa falar. Se você não quiser falar para a pessoa, fale sozinho. Fale no espelho, fale para Deus, escreva. Mas você precisa liberar isso. Você precisa tirar isso da sua mente. E quando a gente fala, quando a gente desabafa, isso sai da nossa mente. Então esse peso que a gente sente sai. Aquele peso que está no peito, aquela tristeza, quando a gente abre a boca e fala aquilo vai sair, aquele peso sai de nós. Uma outra coisa que a gente precisa fazer, que se chama empatia. O que é empatia? É eu me colocar no lugar do outro. Aleluia. É eu pensar assim, mas será que se fosse eu no lugar dessa pessoa, eu faria a mesma coisa? Ou será que eu faria pior? Ou será que eu não faria nada? Mas a vida daquela pessoa, ela está passando por tanta coisa. Será que se eu estivesse no lugar dela, passando tudo que ela está passando, eu suportaria como ela está suportando? Não é tirar a culpa da pessoa, não. Porque o que a gente faz. Não tem como você desfazer algo de ruim que você fez para a pessoa. Você pode fazer, pedir perdão, mas desfazer não tem, já está feito. Mas a gente precisa exercer a empatia. É eu olhar para a situação da pessoa, eu olhar para a vida da pessoa e pensar, será que se fosse eu, como que ia ser? Será que eu suportaria tudo que ela está vivendo? Como será que foi o dia dela? Será que o dia dela foi bom e ela acabou descontando em mim? Então nós precisamos ter empatia. Mas não precisa de falar com ela não, isso é só dentro de você. Isso é um trabalhar dentro de nós que facilita a gente perdoar. Então sempre nos colocar do lado do outro. E quando a gente muda, a gente inverte, talvez a gente faria pior do que a pessoa fez. Talvez a gente não suportaria o peso que aquela pessoa está carregando na vida dela. E ela está sendo forte e aconteceu que você acabou sendo o para-raio dela. Por algum motivo que às vezes a gente nem sabe. Às vezes o motivo da gente existir incomoda outra pessoa. O motivo da gente falar incomoda outra pessoa. A forma da gente andar, da gente conversar, o trabalho que a gente tem, a vida que a gente tem, pode incomodar outra pessoa. E nós não podemos fazer nada por isso. Então nós precisamos ter a empatia e nos colocar, empatia perdoadora. Nós precisamos ter a empatia. Isso vai nos ajudar a perdoar. Isso nos ajuda a perdoar. Outra coisa, nós também temos que exercer na nossa vida a humildade. Nós precisamos ser humildes. Humildes diante do Senhor. Aleluia. Primeiro, nós temos que aceitar como nós somos. A primeira coisa para uma pessoa exercer a humildade, ela aceitar ela como ela é. Mas eu não gosto do meu cabelo, eu sou pequeno demais, eu sou muito grande, eu sou estourado, eu sou tranquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Aceite como você é. Você foi criado por Deus com todas as características que você tem. Você foi criado por Deus em cada detalhe que Ele preparou em você. Ele cuidou de cada um de nós, único, exclusivamente. Não existe ninguém igual a ninguém. Nem gêmeos, por mais que eles sejam iguais fisicamente, cada um é de um jeito, cada um pensa de um jeito. Enquanto eles são pequenos, os pais vestem eles de roupinha igual. Mas quando eles crescem, não tem mais isso. Cada um vai cuidar do seu jeito. Um corta o cabelo de um jeito, outro gosta de uma cor, aí o outro gosta de outra. Eles gostam de fazer coisas diferentes, porque nós somos únicos. Então nós precisamos aceitar como nós somos. Às vezes tem coisas que a gente não aceita que a gente pode mudar. Eu posso ficar mais alto? Não. Mas se eu quiser emagrecer e eu batalhar, eu fazer dieta, fazer tudo, eu emagreço? Emagreço. Agora se eu quiser engordar, eu posso comer bastante e engordar.
Eu posso mudar meu cabelo, eu posso fazer várias coisas, mas eu não posso mudar quem eu sou, porque foi Deus que me criou. Então eu preciso aceitar como eu sou. E aceitar quem eu sou. Quem eu sou? Quem é você? Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos aceitar. Aleluia. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós somos filhos amados de Deus, criados por Ele. Nós não somos nem maior e nem melhor que ninguém. Mas nós sabemos quão pequenos nós somos. Glória a Deus. Nós sabemos quão imaturo nós somos. Nós sabemos quanta coisa a gente ainda precisa aprender. Eu preciso saber que eu não sou melhor do que ninguém, mas eu preciso saber que eu sou alguém importante para Deus. O fato de eu ser alguém importante para Deus não me pode me dar o direito de eu achar que eu sou maior ou melhor do que alguém. Glória a Deus. Então nós precisamos saber quem nós somos aqui como pessoas e quem nós somos para o Senhor. Nós somos humanos, imperfeitos, sujeitos a cometer erros a todo tempo. A todo tempo. Você acha que a pessoa que mata, ela nasceu decidindo, quando eu crescer eu vou matar? A pessoa que rouba, desde quando ela nasceu, ela já decidiu que ela ia roubar? Não, isso aí vai acontecer com o tempo. Coisas na vida dela foi fazendo com que ela chegasse nesse ponto, com que ela fizesse tais situações. Você acha que uma pessoa que trai num relacionamento, um marido, uma esposa que trai, quando ele é pequenininho, ela é pequenininha, faz, quando eu crescer eu quero trair? Não! Deus nos criou perfeitos aos olhos dele, mas nós somos imperfeitos como seres humanos. Nós precisamos entender que nós não somos nada. Quem é tudo é Deus na nossa vida. Aleluia. Quem é tudo é Jesus na nossa vida. Aleluia. E isso nos faz entender que como nós não somos nada, que nós não somos maiores e nem melhores, nós precisamos perdoar. Nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos buscar viver as promessas do Senhor, a palavra do Senhor. Se na palavra do Senhor diz, se eu não perdoar, eu não serei perdoado, por que eu vou ficar batalhando? Se eu sei que para eu ser perdoado eu preciso perdoar, por que eu vou ficar batalhando? Porque quando eu não quero perdoar, aí eu não estou sendo humilde, eu estou sendo o quê? Orgulhosa. Eu não vou perdoar não. O que aquela pessoa acha que ela é? E nós, se eu tenho uma atitude dessa, quem eu acho que eu sou? Isso que nós precisamos entender. A humildade, ela precisa caminhar conosco sempre. Nunca deixando de saber quem nós somos para Deus. E nunca deixando de saber quem nós somos como seres humanos. E outra coisa muito importante. O perdão, ele precisa trabalhar em nós o amadurecimento. Nós não podemos perdoar só porque está escrito na Bíblia. Se eu não perdoar, Deus não me perdoa. A perdoar não pode ser uma condição de salvação, não. Perdoar precisa ser uma prática de vida. Todas as vezes que forem necessárias eu perdoar, eu devo perdoar com o mesmo coração. Eu devo perdoar com o mesmo sentimento. Nunca com sentimento de troca. Eu vou barganhar com Deus. Eu vou barganhar com Deus porque aí Ele falou que se eu não perdoar, Ele não me perdoa. E eu preciso que Ele me perdoe, então eu vou perdoar fulano aí e não estou nem aí para Ele, não. Não é assim que funciona. O perdoar vai nos fazer amadurecer. Vai nos fazer aprender a viver a vida da melhor forma. Vai fazer com que cada vez que a gente perdoa, a gente fique mais humilde. Com cada vez que a gente perdoe, a gente se aproxime mais de Jesus. Aleluia. A gente vai se aproximando do Senhor a cada perdão liberado. Glória. Porque se nós perdoamos, nós liberamos o perdão, não tem ódio no nosso coração, não tem mágoa no nosso coração, não tem medo, não tem tristeza, não tem raiva. E cada vez que eu perdoo, deixa eu trocar a pilha aqui. Cada vez que eu perdoo, o que acontece? Eu estou
liberando algo de ruim que está em mim. Porque se eu não perdoo, eu vou deixando coisas ruins tomar conta da nossa vida. Mas se eu perdoo, eu vou liberando as coisas ruins que ficam no meu coração. Por que fica no coração? Porque eu começo a sentir raiva, eu começo a sentir ódio. Aí eu não quero perdoar, porque eu começo a preocupar com a vida da pessoa. Eu começo a preocupar mais com a vida da pessoa do que com a minha. Porque se eu não perdoo, eu fico olhando para a pessoa. Olha lá, aquela pessoa fez isso comigo e está vivendo a vida dela lá numa boa e eu estou aqui cheio de problema. E o que aconteceu? Eu estou mais preocupada com a vida da pessoa, com o que ela está vivendo, do que buscar o perdão, buscar perdoar. Porque aí eu começo a focar demais na vida dela, nas coisas que ela está fazendo, da forma que ela está vivendo, e eu paro de olhar para mim. E se eu paro de olhar para mim, eu não vou mais buscar Jesus, eu não vou mais ler a palavra, eu não vou mais ao culto, eu não vou adorar o Senhor, eu não vou ter tempo de oração, porque eu estou preocupada com a vida daquela pessoa que fez algo comigo. E isso me distancia do Senhor e me distancia da salvação. Então, quando a gente perdoa, nós vamos amadurecendo, nós vamos passando a viver mais próximo do Senhor. E aquela pessoa, o que nós vamos fazer com ela? Nada. Senhor, aquela pessoa fez isso comigo. Eu já liberei o perdão. Eu não quero mais sofrer por isso. Eu quero a minha alma limpa, o meu coração limpo. Eu coloco ela nas suas mãos, Senhor, para que o Senhor trate com ela, para que o Senhor seja justo com ela e que seja a sua vontade na vida dela. Pronto. Aleluia. Não nos preocupa mais. Então nós vamos o quê? Caminhar. Então cada vez que eu perdoo, cada vez que eu tenho essa posição, automaticamente eu estou amadurecendo no Senhor. Eu estou amadurecendo como pessoa. Eu estou amadurecendo no Evangelho da Palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Isso é muito sério. A gente acha que perdoar, só fala, te perdoa, pronto. Não. Muitas vezes a pessoa não está nem aí se você vai perdoar ela ou não. Às vezes a pessoa nem se deu conta do que ela fez com você. Você que trouxe isso para o seu coração e isso virou uma tormenta na sua vida. Ela está vivendo a vida dela, mas você vive a sua vida olhando para ela e pelo que ela fez com você. Você não teve empatia, você não teve a humildade e não está conseguindo amadurecer. O perdão se trata da nossa libertação. Porque quando nós perdoamos, nós somos libertos de dores. Dores na alma, dores no corpo. Já foi provado em muitas pesquisas que as pessoas têm câncer, na maioria das vezes, vem do espiritual, do emocional. Quantas pessoas têm doenças que tem pessoas que vai no médico. Eu conheci uma pessoa que ela tinha uma dor que não parava. E fez tudo quanto é exame, foi tudo quanto é lugar, todos os médicos não tinham resposta para a dor dela. Ela não conhecia a palavra, então eu não podia falar. Mas era espiritual, era no emocional. E ela viveu anos sentindo uma dor que nenhum remédio curava. Porque era espiritual, era emocional. E assim é na vida de muitos, porque não libera, fica ali. Nós não podemos. Mas eu vou liberar, eu vou perdoar fulano. Eu não, ele que se vira para lá. Meu Deus. Não estou preocupada não. Ele está vivendo a vida. Ele está perdoando as suas mágoas, os seus magoadores. E você está querendo dar uma lição nele, sendo que a lição está sendo para você.
Você está perdendo o céu. Você está perdendo o melhor do Senhor. Você está perdendo viver experiências sobrenaturais com o Senhor, porque você não perdoa, porque você não libera. Então, é como se a gente fechasse a porta para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração para que o Espírito Santo trabalhe, tira toda dor, toda mágoa, todo sentimento ruim e a gente possa perdoar. E a gente precisa também perdoar uma pessoa muito importante na nossa vida. Nós precisamos perdoar a Deus. Não, mas perdoar a Deus? Sim, por culpa nossa. Todas as coisas difíceis que a gente passa na nossa vida, todas as situações difíceis que a gente passa no decorrer da nossa vida, sempre a gente culpa a Deus. Mas Deus, por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Mas Deus, por que a minha vida é mais difícil que a do outro? Por que só comigo? E a gente começa a culpar a Deus. E aquilo se torna um problema para nós. Não, mas Deus não me ama. Por que fulano é assim, assim, assim? Por que fulano tem isso, isso, isso? E eu não tenho nada, eu sou desse jeito? Nós precisamos perdoar o Senhor. Nós precisamos liberar o perdão. O Senhor nos criou, cada um de um jeito. O Senhor determinou em qual família nós nasceríamos, quem seriam os nossos pais, como seria a nossa vida. O Senhor já tem todos os nossos dias escritos no livro da vida. Já está tudo escrito lá. Aí você pensa, não, mas fulano nasceu numa família rica, nasceu numa família tão pobre, Deus não me ama. Não. Deus tem a forma dele de trabalhar. E muitas coisas que ele nos permite passar é para que a gente possa aprender, amadurecer e poder ajudar outras pessoas. Como que você vai ajudar uma mulher que foi traída num casamento se você não sabe o que é o sentimento de uma traição? Como que você vai ajudar uma pessoa que quebrou a perna na recuperação dela se você nunca quebrou a perna? Como que você vai ajudar uma pessoa que está passando por um tratamento de câncer se você nunca teve câncer? Se você for conversar com a pessoa e falar assim, nossa, eu posso imaginar o que você está passando. Mas quando você passa por isso, você vai falar com ele, eu sei perfeitamente o que você está passando. Eu entendo a sua dor. Eu entendo o seu sentimento. E Deus nos permite passar por várias situações para que a gente possa testemunhar o que Ele fez na nossa vida e para que a gente possa entender e ajudar pessoas que Ele vai trazer para próximo de nós, para que a gente possa ajudar essas pessoas. Glória a Deus. Então, Deus, Ele não faz nada errado. Deus não perde viagem. Deus não perde tempo com coisas pequenas. Ele tem uma aliança para cumprir, Ele tem uma promessa para cumprir, Ele tem coisas importantíssimas para fazer no mundo todo. Ele cuida do mundo todo. E mesmo Ele cuidando do mundo todo, Ele conhece a sua voz, Ele conhece as suas dores, Ele conhece os seus sentimentos e Ele quer o melhor para você. E muitas das coisas que nós passamos é porque nós não ouvimos o Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo, de forma discreta, de forma suave, lança uma coisa no nosso pensamento, mas a gente não quer acreditar que é o Espírito Santo. Então a gente passa por situações que talvez não precisássemos passar se nós ouvíssemos o Espírito Santo. Se a gente estiver mais conectado com o Espírito Santo, buscando mais oração, mais sensível ao falar do Espírito Santo, a gente vai deixar de passar por várias situações difíceis. E nós precisamos ter um coração perdoador, porque nós precisamos ser libertos da dor. Nós precisamos nos libertar da dor. Então, que nessa noite a gente tenha isso no nosso coração. Vamos lamentar aquilo que nós sofremos. Vamos ter empatia pela pessoa que nos ofendeu. Vamos buscar entender e viver em humildade. E vamos amadurecer no Senhor em cada experiência. A cada perdão
libere, a gente precisa aprender algo. Que o Senhor venha nos ajudar, que o Espírito Santo venha nos ajudar. Ah, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, Santo, Santo. Neste momento, Pai, nós liberamos aqui a Sua palavra. E eu te peço, Pai, pelo nome de Jesus, que nós possamos viver isso tudo que nós aprendemos agora. Eu te peço, Senhor, que todas as vezes que nós fomos magoados, que nós fomos ofendidos, que nós possamos lamentar isso nos seus pés, ó Deus. Que o Senhor esteja nos ouvindo para sentir a nossa dor, para que a gente possa liberar a nossa dor, falar o que está incomodando, falar tudo que está no nosso coração. Que o Senhor, Pai, nos ajude a ter empatia com o nosso irmão, a conseguir nos colocar no lugar do nosso irmão. Que a gente tenha total consciência da humildade na nossa vida, de viver em humildade, de tratar os outros em humildade, não esquecendo quem nós somos para o Senhor. Que nós possamos aprender a cada dia mais e mais e mais. Que nós possamos amadurecer a cada perdão liberado. Que nós possamos viver o melhor do Senhor na nossa vida. E que esse melhor do Senhor na nossa vida, ele começa com o nosso perdão liberado. Que nós possamos perdoar todas as pessoas que fizeram algo que nos magoou. Seja uma coisinha pequena como uma coisa grande. A coisinha pequena que nós não perdoamos, o Senhor não nos perdoa. Mas a coisa grande também que nós não perdoamos, o Senhor também não nos perdoa. Ajuda-nos, ó Deus. Trabalha no nosso coração, trabalha no nosso espírito, trabalha no nosso interior. Nos leva no seu mais profundo, Senhor. Trata as nossas dores, ó Pai. Eu te peço, Senhor, trata as nossas dores. Ajuda, Espírito Santo, que a gente possa falar e liberar palavras, ó Deus, e falar tudo que está dentro de nós que dói, para que essa dor saia, para que a gente consiga perdoar, para que a gente consiga viver o melhor do Senhor. Oh, Espírito Santo, 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 Santo és o Senhor. E eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda a investida de Satanás na nossa mente. Todas as vezes que nós precisamos perdoar, que Satanás não tenha poder na nossa mente, que Satanás não nos permita cair em perdição, que Satanás não venha trabalhar ao nosso redor, que ele não venha trabalhar nas pessoas ao nosso redor, que ele não venha usar pessoas para nos intimidar, que ele não venha usar pessoas para nos atrapalhar no nosso processo, Senhor. Que saia agora, em nome de Jesus, todo o trabalho do inimigo, que saia agora, em nome de Jesus, todo espírito de confusão, todo espírito de mentira, que saia agora, em nome de Jesus, todo espírito que vem trazer dor, todo espírito de confronto, tudo que vem fazer com que a gente não consiga abrir o nosso coração para o Senhor, tudo que venha fazer que a gente não consiga abrir a nossa alma, abrir o nosso espírito e viver o melhor do Senhor na nossa vida. Aleluia. Oh, Espírito Santo, ah, Santo Deus, oh, Espírito Santo, cuida de nós. Consola-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Espírito Santo. Fala ao nosso ouvido, fala ao nosso coração. Dá sinais, Espírito Santo. Dá uma sacudida na gente, Espírito Santo. Aleluia. Nos dê um discernimento espiritual para que a gente possa saber o que está acontecendo ao nosso redor. Sim, meu Pai. Às vezes a pessoa que nos magoou, a pessoa que nos ofendeu, é uma pessoa que está sendo usada pelo inimigo sem saber, sem perceber. O inimigo está usando aquela pessoa contra você e você está com raiva da pessoa, sendo que ela está sendo usada. Dê um discernimento espiritual ao nosso espírito, Senhor, para que a gente possa ver ali através da pessoa, porque quando a gente vê que é algo do inimigo, a gente vai atacar no inimigo. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas principados e potestades. Ah, Espírito Santo, venha nos dar todo o entendimento que nós precisamos. Aleluia. Leva-nos mais próximo de Ti, Senhor. Nós queremos estar próximos de Ti. Nós queremos ouvir a Sua voz. Nós queremos ouvir a Sua direção. Ah, Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Eu agradeço, ó Deus, que o Senhor continue cuidando de nós. Sim, meu Pai. Que o Senhor continue nos guardando, nos mostrando onde nós precisamos melhorar,
onde nós erramos. Mostra o que o Senhor tem preparado para nós. Sim. Nos dá esperança. Coloca alegria no nosso coração para que a gente possa viver o Seu sobrenatural na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.